ontem no início do Cidade Alerta, a região inteira foi surpreendida. A nossa equipe ao vivo no ONPAR, o Hospital do Norte Paranaense em Arapongas, e de repente chegam oficiais de justiça. Uma liminar foi concedida depois de um pedido feito pelo Ministério Público para que documentos contábeis fossem apreendidos na direção do hospital. Qual a denúncia? O hospital atende pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Como é que o SUS funciona? Você vai lá, você faz uma consulta. Eu já disse que o SUS não é de graça, tá? O valor que você paga de impostos por tudo que você compra, tudo que você consome, tudo que você usa, custeia várias despesas, entre elas a área da saúde, o Sistema Único de Saúde. E aí, as pessoas que iam lá passar por uma consulta pelo SUS eram informadas que ela poderia demorar meses. Consulta com um especialista, vixe, só daqui 6 meses. Mas se a pessoa topasse pagar uma taxa de 40% do valor da consulta, que passava, em alguns casos, de R$100, essa consulta era feita na hora. Essa tal da taxa para prestação de serviços comunitários, que é proibida. Por quê? Porque a pessoa pagava essa taxa e o hospital preenchia os documentos lá com a chancela do SUS, com o logo do SUS. Então o hospital recebia da pessoa esse pagamento irregular e ainda ia apresentar esse documento para receber a consulta do SUS. A denúncia foi feita por uma ONG que apura problemas na gestão pública em todo o país. E como eu disse, a apreensão de documentos e a nossa equipe acompanhou tudo. Ana Contato. Com o mandado na mão, o oficial de justiça procurava algum membro da diretoria para realizar a busca e apreensão de documentos contábeis do ONPAR, Associação Norte Paranaense de Combate ao Câncer. A denúncia é de que o hospital estaria cobrando uma taxa para a realização de procedimentos pelo SUS, prática que é ilegal. Então, se você pagar particular aqui, essa taxinha, você é atendido rápido. É atendido mais rápido. E se for pela coisa, demora aí. Demora mais, até pra vir, né? Daí fica enrolando pra marcar, não é isso, né? Mas daí o bom é que ela mesma cobra essa taxa particular e ela mesma encaminha depois pelo SUS. Pra não ter mais custos, né? É. Ah, entendi. Durante 6 meses, um dos membros da ONG Vigilantes da Gestão Pública atuou como capelão no ONPAR e coletou diversas provas de que a diretoria estaria cobrando de R$100 a R$150 para que pacientes furassem a fila do Sistema Único de Saúde para consultas e exames. A cobrança indevida era chamada de taxa comunitária de saúde. O que nós apuramos é que havia nesse balcão aqui do lado uma placa escrito taxa comunitária, onde as pessoas que chegavam aqui 5, 6 horas da manhã eram, de certa forma, convidadas se queriam entrar nesse tratamento diferenciado. Agora, o que nós queremos apurar é se esse tratamento diferenciado na consulta se refletiu em procedimentos posteriores no SUS. Ajuizada a ação civil pública, a diretoria do Hospital João de Freitas foi intimada a fornecer a documentação contábil e fiscal para que a Justiça possa confrontar esses dados com as verbas repassadas pelo SUS e verificar se, de fato, houve uma cobrança indevida aos pacientes. E obtivemos diversos áudios e vídeos de que isso era uma prática da casa. Então, a partir deste ponto, nós impetramos uma ação civil pública visando garantir na Justiça a responsabilização daqueles que, porventura, sejam os culpados disso. No primeiro momento, entramos pedindo o afastamento da diretoria e as medidas cabíveis judiciais. As primeiras denúncias do suposto esquema foram feitas à ONG no começo de 2018. Agora, a documentação de todos os pacientes que passaram pela unidade de saúde nos 2 últimos anos e foram atendidos pelo SUS serão analisadas. É necessário apontar para a sociedade que o SUS é universal e é gratuito. Então ninguém precisa pagar nada para ser atendido. É preciso também apurar se está havendo privilégio para aquele que paga a taxa em detrimento daquele que não paga. Para explicar melhor isso, veja, nós estamos apurando ainda, é necessário chegarmos ao final da ação para chegarmos a uma conclusão. Só deixando claro, tá? Essa apreensão de documentos feita ontem lá foi determinada pela Justiça em liminar. Esses documentos devem ser analisados.
A gente acompanhou no Cidade Alerta ao vivo, inclusive, o momento em que a direção do hospital chegou para conversar com o oficial de justiça, para conversar com os representantes do Ministério Público, para atendê-los, e aí, como eu disse, até às 10 da noite eles estiveram por lá, tá? Eu queria contar com a sua participação agora. Põe, por favor, o nosso WhatsApp aqui. Sandro, você é de Arapongas, você é da região, você já passou pelo ONPAR? Ontem no Cidade Alerta a gente recebeu muitas mensagens de gente que disse, olha, Juliano, o pagamento dessa taxa comunitária, vixe, ele já vem de muito tempo. Teve gente que me falou que pagou ela em 2015. Você já passou pelo ONPAR? Já te falaram, já te ofereceram essa taxa comunitária? E já eu vou mostrar aqui o que disse agora há pouco o advogado do hospital, o advogado Fábio Martins Pereira, ele que está falando em nome do ONPAR, e a gente aqui faz um jornalismo sério, sempre ouve os dois lados. O ONPAR só não falou ontem porque a direção disse que ia aguardar tomar conhecimento da liminar para depois se manifestar. A gente vai conversar com o delegado na sequência. 9921-0893. Bom, eu tenho uma pessoa na ponta da linha já, você pode ir mandando mensagens que a gente quer conversar com você, tá? Eu não vou identificar até por aquela questão de... Todo mundo tem medo numa situação como essa, né? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Você estava lá no ONPAR, você teve um problema de saúde, e o que é que você viu acontecer lá e você não conseguiu porque você estava sem dinheiro? Me conta. No dia lá eu fui para ser atendido, correto? E eu vi várias pessoas chegarem e ser chamado num guichê do canto, e aí vi essa placa que estava lá, né, uma consulta comunitária, que não tem nada a ver com SUS, que eu também não entendi, igual você estava assistindo seu programa ontem e você disse, não entendi nada. As pessoas pagavam o valor de, eu creio assim, eu ouvi, né, R$100, e ia sendo passado na frente. E eu vi muitas pessoas, inclusive pessoas idosas, aguardando na questão de não ter dinheiro e não era atendida na hora. E as você pessoas nesse que dia iam estava sem pagando iam pra dinheiro frente. e não conseguiu, obviamente. Não. Eu aguardei, eu fiquei lá o dia todo. Eu entrei, era 7 e pouco da manhã, eu saí lá quase 8 horas da noite para ser atendido. Tá certo, meu amigo. Obrigado pela tua participação. Muito obrigado por conversar com a gente. Tem um montão de gente aqui, ó. Tem gente falando pra mim assim, Juliano, 2 meses atrás eu paguei R$150 lá numa consulta com um cardiologista. Tem mais gente falando aqui. Juliano, eu paguei essa taxa também. Paguei R$100 no final do ano passado. Há 4 anos, Juliano, eu paguei a taxa para tratar com um otorrino. Tem um montão de gente mandando mensagem, repito, eu não vou expor o nome dessas pessoas. O próprio Ministério Público, nesse inquérito que foi encaminhado à Justiça e que deu como fim a liminar e a investigação segue, ele tem o depoimento de muita gente, ele tem gravações feitas por câmeras, já que uma pessoa que integrava a ONG trabalhou durante 6 meses no hospital e flagrou tudo isso, tá? Olha a importância desse tipo de investigação. Tudo começou com uma ONG de gente que não vai ganhar nada com isso, além do quê? Além de saber que está contribuindo para que o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos, seja usado de forma decente, digna, da forma que tem que ser. E que ninguém cobre a mais por algo que o governo já paga. Se o hospital não quer atender através do SUS, ok, é só se descredenciar. Agora, cobrar do cidadão que vai lá buscar atendimento, dar uma vantagem para ele passar na frente e depois ainda receber do SUS, porque era isso que acontecia, tá? Tem muita gente mandando mensagem, o que não falta são exemplos aqui de gente que pagou. Juliano, esse valor da taxa já chegou a R$300, dependendo da especialidade. Não cobravam só em consultas, mas também em exames. Olha quanta gente falando aqui de pai, de mãe, gente que pagou a própria taxa para si mesmo e gente que ficou lá, infelizmente, não tinha. Não é todo mundo que tem. Vai para o hospital correndo e tem 100 no bolso. Se você tem, eu não condeno quem pagou de verdade. Nossa, Juliano, mas as pessoas estão indo contra a lei. Depende. Dá uma olhada numa placa dessas. Eu não consegui entender. Você consegue? Consulta comunitária é a prestação de serviços para a comunidade em consulta médica com desconto de 60% por se tratar de valor comunitário sem participação no Sistema Único de Saúde. Doutor Lúcio, o senhor é ligado à área de saúde. Dá para entender alguma coisa do que está escrito aqui?
E foi feito para ninguém entender. Foi feito para ludibriar quem chegava lá. E aí a pessoa não entendia. Bom, estão cobrando, deve ser correto. Só que eu repito, a pessoa pagava e o documento que eles preenchiam lá era um documento do SUS. Eles recebiam de novo do SUS. Ó, olha isso aqui. Muito obrigado à nossa audiência em Arapongas, na região inteira. Olha a quantidade de gente que já pagou a taxa. Ó, eu paguei 200 pelo retorno num médico, também no otorrino. Eu tive um derrame e operei do coração. Para passar pelo cardiologista, eu paguei R$150. Juliano, isso acontece há mais de 10 anos, ninguém nunca fez nada. Juliano, eu paguei a taxa comunitária de R$100 em 2011. Olha como é que a coisa vem de muito tempo, tá? Eu não sei, gente, acredito eu que eles também não seriam tão tontos de dar um recibo. Mas alguém que está falando comigo aí, tem por acaso algum recibo? Eles deram algum documento? Deram um recibinho do que você pagou? Vai saber também, né? Vai saber. Se tiver, manda para mim. Enquanto isso, enquanto eu vou dando uma olhada nas mensagens que você está mandando, e tem um monte aqui, eu vou ouvir a entrevista que o Guilherme Batista fez agora há pouco com o advogado do OMPAR, o advogado Fábio Martins Pereira. É ele que está falando em nome do hospital e é ele que vai posicionar o que é que a direção pensa com relação a essas denúncias. O Hospital Norte Paranaense nunca realizou tal prática. O hospital é um hospital que já está em funcionamento há mais de 30 anos. É um hospital referência para toda a comunidade do norte do Paraná e para todo o Brasil. É um hospital de ponta, é um hospital que possui todas as certidões válidas, um hospital que nunca sofreu nenhum processo administrativo, nenhuma sindicância, nenhuma fiscalização. É um hospital totalmente regular. Além disso, o hospital também ele é auditado diariamente pelos auditores do SUS via Secretaria de Saúde. Então, não há irregularidade nenhuma. Esses fatos que são narrados na petição inicial da ONG Vigilante da Gestão Pública são fatos absolutamente falsos, que não correspondem à verdade e que, no nosso entender, que nós provaremos mais adiante, tem a finalidade de atender a outros interesses que ainda não foram identificados. Mas nós asseguramos aqui e temos convicção de que essa ação será julgada totalmente improcedente. Essa taxa, ela existe de alguma forma no hospital? Isso não existe? Não. Como é? Na verdade é o seguinte, essa taxa comunitária, ela existiu aqui até algum tempo atrás, mas na verdade ela era uma consulta por particular subsidiada. Né? O fato era muito simples. O paciente, quando ele vem de outra cidade para ser atendido em Arapongas, ele tem que portar a guia do SUS. Em algumas situações ele não vinha com esse documento. E nós não somos obrigados a atendê-lo pelo SUS se ele não portar a documentação necessária, salvo em caso de urgência e emergência. Só que como ele não trazia os documentos pertinentes, a gente falava, olha, infelizmente a gente não pode te atender pelo SUS, o senhor vai ter que retornar para o seu município de origem e pegar as guias da Secretaria de Saúde e voltar aqui. Ou, se o senhor preferir, também tem médicos que atendem de forma particular, a preço subsidiado para atender a população mais carente. Então a gente dava essa opção para ele. Bom, o hospital então nega todas as denúncias, diz que vai provar que isso não acontecia, mas repito, a ONG fez a denúncia ao Ministério Público, o Ministério Público apurou todo o material, apresentou à Justiça e foi a Justiça que determinou a apreensão de documentos contábeis, tá? Pega, por favor, Diegão, nas imagens, quase no final do VT aí da entrevista do advogado, tem aquele banner que está colocado na parede lá e que fala que nenhum procedimento do SUS pode ter cobrança de taxa extra, porque é lei, ó. Não é permitida a cobrança de nenhum procedimento no atendimento do SUS. Os mesmos são pagos com impostos e contribuições de toda a população, que eu disse, tá? Informações e reclamações é que constam alguns telefones do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde lá da própria cidade. O pessoal da Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas diz que está acompanhando a apuração de toda essa história, lembrando que os recursos são repassados aos municípios e são eles que enviam para os hospitais, tá? Então, por isso, a Secretaria Municipal de Saúde foi contatada pela nossa equipe, mas no momento eles disseram que não vão se manifestar. Eu fiz um pedido aqui agora há pouco, se alguém tinha algum recibo, e eu tenho aqui dezenas de mensagens dizendo, Juliano, não, eles não davam recibo. E tem gente falando aqui, inclusive, que às vezes as guias que eles usavam para fazer o pagamento dessa taxa de R$100 lá nesse balcãozinho, num canto do hospital, bem na recepção,
elas distribuídas nas cidades. Ou seja, como o ONPAR a gente sabe que atende gente da região inteira, parece que seria um procedimento tão institucionalizado, enraizado já, que a pessoa já saía da cidade dela sabendo, né? Olha, não, eu vou chegar lá, vou ser atendido hoje mesmo, porque não, eu vou entrar no esquema da consulta com a taxa comunitária. Tá todo mundo falando aqui, ó. E ó, o que não faltam são exemplos, tá? De gente falando de consulta de tudo quanto é coisa. Repito, muito obrigado a você de toda a região pela audiência, a você de Arapongas, a você que participa com a gente, tá? Você já sabe que o 99210893 é um número pelo qual você fala comigo, o WhatsApp fica na minha mão, fica com a nossa equipe também na redação. Então, o tempo todo, você comenta as reportagens e me ajuda a fazer o nosso jornalismo. Vamos continuar acompanhando essa apuração lá no ONPAR de Arapongas, 12h22.